Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Adendo 7. Rudolf Steiner. Rudolf Joseph Lorenz Steiner nasceu no dia 25 de fevereiro de 1861, em Donji Kragujevac. Naquele tempo ficava na Hungria, agora na Croácia. No dia 27 ele foi batizado. Ele faleceu no dia 30 de março de 1925 em Dornach, na Suíça. Ele era doutor em filosofia e estudou Goethe e Nietzsche. Ele estudou em Viena e conheceu, durante suas viagens para lá, um homem chamado Felix Kohutski, de 1833 a 1909. Esse colecionava ervas nas montanhas que desidratava e vendia aos farmacêuticos de Viena. Ele era correto, possuía um quarto repleto de literatura de misticismo e ocultismo. E possuía, conforme Steiner, um conhecimento dos tempos primitivos, que ele passou para Steiner. Com ele aprendeu muitos segredos da natureza. Ele é considerado o que auxiliou inicialmente o desenvolvimento ocultista de Steiner. Naquele tempo, Steiner devia ter seus 19 anos. Por volta dos seus 21 anos, próximo do inverno de 1881-82, ele conheceu a pessoa que ele considera seu mestre. Sobre a identidade dessa pessoa, Steiner é muito reservado. Apenas em 5 locais é feito um comentário, de forma resumida, que sintetizou assim: Félix foi de certa forma apenas um precursor de outra pessoa, que funcionou como um agente intermediário para atingir a alma do jovem Steiner, que já tinha pé firme no mundo espiritual, que ativou as coisas regulares e sistemáticas que as pessoas devem conhecer do mundo espiritual. Ele utilizou os trabalhos de Fichte para dar forma a algumas reflexões, de onde resultou a semente do livro De Wetenschap van de Geheime der Ziel, que ele, Steiner, escreveu posteriormente. E todas as coisas que cresceram para o De Wetenschap van de Geheime der Ziel foram, naquele tempo, discutidos em conexão com as proposições de Fichte, um homem de profissão incomum e considerado tão insignificante quanto Félix. Era um desses homens poderosos que, desconhecidos para o mundo, vivem sob uma ou outra profissão para cumprirem com sua missão. Para a pergunta do jovem Steiner de como devemos espiritualizar as coisas materiais, ele respondeu que para vencer o inimigo devemos primeiro compreendê-lo. Em Viena havia uma loja da Sociedade Teosófica, onde Steiner passou algum tempo no verão de 1880 para conhecer seus ensinamentos. Ele tinha então 19 anos. No verão de 1882, com 21 anos, Steiner ganhou a incumbência de publicar os escritos científicos de Goethe. Em 1886, foi procurado pela editora Weimar para fazer a publicação dos trabalhos completos de Goethe. No dia 30 de setembro de 1890, ele se torna funcionário do Goethe e Arquivo de Pintores, em Weimar. Em 1891, ele se torna doutor em filosofia com a tese A Questão Básica da Epistemologia, com especial referência à teoria da ciência de Fichte. No verão de 1892, quando tinha 31 anos, ele se mudou de um lugar sombrio de 2 quartos, onde morou por 2 anos, para o piso térreo da casa de uma viúva chamada Eunice e seus 5 filhos, para auxiliá-la na educação. Rapidamente surgiu uma amizade profunda com uma mulher 8 anos mais velha que ele, Anna Eunice Schultz, 1853-1911. No dia 31 de outubro de 1899, os dois se casaram. Na primavera de 1894, Steiner tinha 33 anos, quando então ele fez contato com a irmã de Friedrich Nietzsche, Elisabeth Fortz Nietzsche, para escutar a opinião dele, o que resultou em um livro no ano seguinte, Friedrich Nietzsche, um lutador contra o tempo. Em 1896, finaliza o trabalho de Steiner na obra de Goethe e Arquivos de Pintores. No ano seguinte, ele deixa Weimar e se muda para Berlim. Em meados de setembro de 1900, Steiner tem então quase 40 anos, quando, por incumbência dos teósofos de Berlim, foi solicitado pela senhora Wips para fazer uma palestra sobre Nietzsche no dia 22 de setembro,
falecido em 25 de agosto na casa do conde e condessa von Brockdorff, na rua Kaiser Friedrichstraße 54, onde também ficava a biblioteca da teosofia. Daqui originou uma série de palestras no inverno, que prosseguiram nos invernos de 1901 e 1902. Isso levou a ser convidado a assumir a liderança da Sociedade Teosófica de Berlim no final de 1901, após aceitar em sua condição de que Mary von Sievers que estivesse ao seu lado. Steiner também se associou à Sociedade Teosófica de Adyar, no dia 11 de janeiro de 1902. No dia 17 de janeiro de 1902, ele assumiu a presidência da Sociedade de Berlim. Em 1902, na Alemanha, haviam várias cidades onde existiam lojas da Sociedade Teosófica em Adyar. Tingley e de Franz Hartmann, principalmente em Leipzig. Então, Richard Bresch, um membro da loja de Leipzig, sugeriu ao conde von Brockdorff o seguinte: agora que o Dr. Steiner é presidente do centro de Berlim, ele também pode ser o secretário-geral da Alemanha. Steiner aceitou essa oferta e assim foi fundado, no dia 20 de outubro de 1902, a filial da Alemanha, com 100 integrantes e com ele como secretário-geral. Em comemoração a essa ocasião, Annie Besant veio para Berlim. Rudolf Steiner e Marie von Sievers foram inscritos por ela no dia 23 de outubro de 1902 como alunos na escola esotérica. Rapidamente após a fundação, mas antes de ser oficialmente diretor, em maio de 1904, Steiner foi solicitado a dar aulas de esoterismo para pessoas que já estavam inscritas na escola esotérica de teosofia. Steiner acreditava que deveria trabalhar com o simbolismo cultual, isso como um meio prático para adquirir confiança no mundo astral ou de desejo. Mary von Sievers diz em seu ensaio Era Rudolf Steiner maçom? Sobre uma pessoa que tinha dado a impressão a Steiner que ele sabia das coisas espirituais mais do que todos os maçons. Particularmente, ela disse que se tratava de um tcheco, que essa pessoa era ligada ao Memphis Mizraim maçonaria. Fica claro no Mein Lebensgang. Se a oferta a partir da sociedade foi retraída, então eu obtive o fornecimento do simbolismo cultual, sem um ponto de conexão histórico. Essa oferta deve ter ocorrido por volta de 1903-4, pois a partir de maio de 1904 iniciou-se uma forma de trabalhar com o simbolismo cultual por meio de suas palestras. Steiner afirma enfaticamente que não existe outra maneira de entrar nos mundos superiores a não ser pelas representações simbólicas. Literalmente, ele diz: nas diversas correntes de ocultismo contemporâneas, permanece frequentemente a opinião como se houvesse em nosso tempo outro modo de atingir os mundos superiores, além da utilização do imaginário e do simbólico. Que Steiner escolhe a maçonaria egípcia de Yarker, 1833-1913, não é surpreendente, porque Yarker participou da inauguração da Sociedade Teosófica em 1875 e a Sra. Blavatsky o nomeia membro honorário. Ele, por seu lado, a nomeia o mais alto grau da maçonaria egípcia, em homenagem ao livro dela, Isis Revelada, em 1877. Também houve negociações conjuntas para instalar um ritual para a Sociedade Teosófica, mas esse plano não se materializou. No dia 24 de novembro de 1905, tanto Steiner como Marie von Sievers se associaram, pagando 45 marcos cada um, à ordem John Yarkers Memphis e Mizraim. O representante para a Alemanha era Theodor Reuss, 1855-1923. No dia 3 de janeiro de 1906, Steiner fechou um acordo com ele sobre as modalidades para formar uma oficina de trabalho independente. Esse acordo incluía, entre outros, que Steiner era aquele que determinaria quem poderia participar da mística Aeterna Capital, que Steiner deveria pagar para Reuss 40 marcos por cada novo integrante, que após o pagamento do 100º membro, Steiner ganharia a jurisdição sobre toda a ordem. O 100º membro se associou no final de maio de 1907 e no dia 24 de junho a liderança do rito Mizraim na Alemanha passou para Steiner. Isso durou até agosto de 1914, quando houve a eclosão da Primeira Guerra Mundial.
Numa carta para A. W. Schelling, datada de 15 de agosto de 1906 em Berlim, Steiner diz, entre outros, esse ritual não é outro do que um espelho do que é o mundo superior. Esse ritual não é outro do que é reconhecido pelo ocultismo desde 2300 anos, em que foi preparado pelos mestres da Rosa Cruz para os europeus. Minhas fontes são apenas o ocultismo e o mestre. Assim surgiu na escola esotérica uma segunda divisão, onde todos os membros pertenciam à primeira divisão, mas não o contrário. E também tinha uma terceira divisão na escola esotérica, da qual temos conhecimento, que lá só tinham 12 estudantes provados, que passaram por provas de Steiner. O que Steiner entendia por iniciação, ele diz no Philosophy and Anthroposophy. Iniciação significa nada menos que a habilidade da pessoa para subir cada vez mais degraus de conhecimento e, por meio disso, adquirir uma visão mais profunda da essência do ser no mundo. Assim como foi descrito no capítulo 3, alguns membros da teosofia estavam bastante críticos em relação ao que Steiner divulgava, pois isso não era nem teosófico e nem dos Rosacruzes, mas uma mistura. Também o fato de não informar suas fontes não foi bem aceito. Aqui também se acrescenta que em 1909 apareceu o livro The Rosicrucian Cosmoconception, de Max Heindel, que deixou Steiner irado, atestado nos 5 comentários citados detalhadamente de Steiner logo a seguir. Parece que esse incidente veio vendo seus comentários em 1913, 1914, 1917, 1918 e 1921, o perseguiu sua vida inteira. Steiner faleceu em 1925 e o deixou amargurado. Steiner se conscientizou de que não poderia ser representante nem da teosofia e nem dos Rosacruzes, e fica claro primeiramente quando ele funda a Sociedade Antroposófica, e em segundo com seu comentário. Nosso movimento, que inclui uma área muito mais ampla do que a dos Rosacruzes, deve simplesmente ser caracterizado como o espírito da comunidade do século XX. E em terceiro e último, um comentário que Steiner fez em uma palestra feita em Dornach, no dia 11 de outubro de 1915. Também me aconteceu que uma fraternidade oculta um dia me fez uma proposta de me envolver com a propagação de uma mensagem oculta tipo rosacruciana. Eu a deixei sem resposta, apesar de ser um movimento ocultista muito respeitado. Preciso dizer isso para demonstrar que conosco existe um caminho independente que encaixa nos tempos atuais. O rito Mizraim, que foi proibido em agosto de 1914 devido à Primeira Guerra Mundial, provavelmente não teve o efeito que Steiner esperava, porque depois da guerra, em 1918, não voltou a ser praticado. Abaixo segue os 5 comentários citados anteriormente de Steiner. 1. Avisos para membros da Sociedade Antroposófica. Número 1, primeira parte, Colônia, março de 1913, página 23 e 24. Houve um anúncio de uma livraria com as seguintes palavras: Dr. Steiner já deu um início na Alemanha, mas por sua representação com direção plutocrática e autocrática, devido à sua unilateralidade, não é possível desenvolver seu progresso social e mental. Por isso foi necessário encontrar uma forma mais moderna e popular, que torna possível esses tesouros antigos ficarem menos dogmáticos, de livre acesso e sem tutela clerical, se tornarem acessível para a opinião geral. Essas aulas escritas de pesquisa dos Rosacruzes dão uma visão geral dos ensinamentos Rosacruzes e do conceito Rosacruz do cosmos. A origem do seu surgimento se deu em solo alemão. Por ter uma atmosfera muito mais propícia, os ensinamentos Rosacruzes foram elaborados na Califórnia. É necessário que fiquem atentos, que abram os olhos e, como teósofos, não fiquem dormindo. Aqui se aconselha para ver o que realmente foi elaborado na Califórnia, que se possa, se assim quiser, fazer um julgamento justo, enquanto eu leio aqui uma carta de alguém que abriu seus olhos. Prezado senhor, posso me atrever a me dirigir ao senhor como uma ou talvez mais perguntas? Primeiramente, quero comunicar que estou aqui por pouco tempo e minha moradia é Salina, Kansas, USA. Lá, 2 amigas e eu deixamos um tempo atrás nos enviar um livro recomendado por uma biblioteca esotérica de Washington, D.C.,
que se chama Rosicrucian Cosmoconception ou Christian Occult Science, de Max Handel. Na introdução, nos chamou a atenção pela forma notável que o Sr. Max Handel se refere ao nome Rudolf Steiner, qual ensinamento, em linhas gerais, se compara ao seu ensinamento, etc, etc. Em resumo, a introdução me deu, e também as minhas amigas, indicação para ler o seu livro Teosofia e Iniciação e seus resultados. É um mistério para nós que algumas frases inteiras do Cosmoconception, quase palavra por palavra, com frases que se encontram em seu livro. Assim nos veio a seguinte ideia: o Sr. Handel por acaso tirou do Senhor os ensinamentos que ele tenta divulgar na América, especificamente na Califórnia? Esta é uma carta de alguém que pesquisa os fatos e chega a uma conclusão. Isso deve ser respondido por mim com o fato que o Sr. Max Handel, sob outro nome, como Grasshoff, esteve entre nós. Acompanhou e anotou tudo de muitas das minhas palestras, e realmente é assim que iniciou na Alemanha uma direção e depois, de uma forma notável, foi encontrado por Max Handel uma forma mais moderna. Depois essa pessoa foi embora e, de seu modo, transformou as minhas palavras e a trouxe como algo novo ao público. Nós passamos por coisas excêntricas. Nosso trabalho é considerado plutocrático, autocrático, e é proposto que a atmosfera etérica da Califórnia as fez amadurecer e ser transmitida de uma forma totalmente diferente. Provavelmente irão traduzir esse livro de Max Handel para o alemão e me enfrentar com palavras que são minhas. Por isso solicito que pesquisem as coisas de forma mais profunda. Rudolf Steiner, aus der Akasha-Forschung, das fünfte Evangelium, 18 Vorträge, Gestalte, 1913-1914, in verschiedenen Staaten, Dornach, 1922, página 97, GA 148, TB 678. Mas com isso também veio a luz, partindo de um lugar de onde as pessoas ficaram muito ferozes contra o encolhido errado repreensivo, e nosso ensinamento foi falsificado sem nosso conhecimento. Um homem que veio da América, após várias semanas e meses, tomou conhecimento dos nossos ensinamentos, copiou-os e depois, em forma diluída, levou para a América e lá divulgou uma teosofia rosacruciana que copiou de nós. Ele mesmo disse que aprendeu muito conosco, depois foi chamado ao encontro do mestre e aprendeu mais com ele. Esse profundo conhecimento que ele aprendeu nas não publicadas palestras ocultou a informação que aprendeu de nós. Que algo assim aconteça na América, as pessoas podem ficar como o velho Hillel e ser indulgente. Não podemos nos despojar disso, mesmo que isso volte para a Europa, num lugar onde as pessoas mais se viraram contra nós. Foi feita uma tradução e, sem o nosso conhecimento, foi levado para a América. E essa tradução foi introduzida da seguinte forma: é verdade, uma filosofia Rosacruz foi trazida à luz na Europa, mas de uma maneira intolerante jesuítica. E isso só poderia prosperar ainda mais no ar puro da Califórnia. Rudolf Steiner, o Fundo Espiritual da Primeira Guerra Mundial, 10 palestras realizadas em Stuttgart em 30 de setembro e 26 de abril de 1918 e em 21 de março de 1921, Dornach, 1974, página 200-201, GA 174b. Isto me faz pensar em outra situação. Isso, o acontecido, é apenas uma miniatura daquilo. O fato mais genial é esse, que um senhor que vivia na América, mas é um bom europeu, e foi chamado por um velho membro para vir à Alemanha, e por aqui ficou e assistiu todas as possíveis palestras. Ainda com todo o zelo, tentou pegar todas as anotações possíveis de palestras anteriores, pedindo para este e aquele. Após ter guardado bem tudo o que conseguiu juntar, partiu para a América. Lá ele disse que esteve aqui, que me conheceu, mas que não conseguiu satisfazer suas perguntas e queria se aprofundar mais. Por isso pôde-se encontrar com ele mais coisas, que ainda não existem em meus livros. Pois quando ele havia esgotado tudo o que conseguiu adquirir comigo, ele foi chamado por um mestre, que mora em algum lugar dos Alpes da Transilvânia. Este deve ter ensinado muito a ele, que ele acrescentou a seu livro. Na verdade, tudo o que ele acrescentou a seu livro veio do que ele ouviu e copiou das minhas palestras. Então o livro foi denominado O Conceito Rosacruz do Cosmos.
Surgiu na América e chamou muito a atenção. Esse livro, que era um resumo de tudo que ele ouviu de mim e daquilo que o mestre dos Alpes da Transilvânia o contou. As pessoas não precisavam controlar o que era meu, não poderiam, pois foi falado em nossas palestras mais restritas. Não foi suficiente que esse livro surgiu em inglês americano, mas também houve uma editora alemã que traduziu esse livro e publicou. O editor é o Dr. Vollrath. Rudolf Steiner, em Características para Identificação da Alienação da Realidade Contemporânea, Leipzig, 10 de junho de 1917, páginas 33 e 35. Em nossa sociedade se juntou um certo Sr. Grasshoff. Ele seguiu por um tempo longo nossas palestras em várias cidades. Estava presente em todas. Pode-se levantar a pergunta de por que esse homem foi aceito. Veja bem, não é possível excluir determinadas pessoas, ainda mais quando são apresentadas por pessoas de confiança. Deveria-se poder antecipar os tempos. Imagine que entra um Sr. Grasshoff e eu diria, não podemos aceitá-lo. Contudo, por que não? Bem, porque você no futuro irá trair nossa sociedade. Isso não pode ser dito assim, pois isso só aconteceria no futuro e ainda não aconteceu. Portanto, essas pessoas são aceitas na sociedade. Isto fala por si. Esse Sr. Grasshoff assistiu todas as palestras que ele conseguiu assistir. Ele emprestava todas as anotações que foram feitas pelos membros. Ele copiava tudo. O que as pessoas não queriam emprestá-lo, ele conseguia através de sua pessoa de confiança, Alma von Brandis, que o introduziu. Depois passou algum tempo e ele voltou para a América, de onde veio e escreveu um lindo livro. Nesse livro ele colocou tudo em seu devido lugar, o que ele havia ouvido em todas as palestras e o que havia encontrado nos livros. Também o que havia compilado das palestras restritas. Contudo, não foi isso que ele disse. Ele escreveu uma introdução para o livro onde explicou tudo. Eu ouvi isso do Dr. Steiner, mas senti que ainda não estava pronto. Então recebi a incumbência de visitar um mestre nos Alpes da Transilvânia, e esse mestre então me ensinou o mais profundo, o que ainda me faltava. Contudo, como já disse antes de tudo, o que contei nesse livro saiu das minhas palestras e livros, e também das anotações que outros membros forneceram a ele. Esse livro surgiu na América. Com tudo o que aconteceu, esse livro tinha o título Rosicrucian Cosmo Conception. Até o título era roubado. Surgiu na América. Agora as pessoas podem dizer, isso é a América. As pessoas não podem esperar algo diferente de lá longe. Contudo, apareceu uma editora aqui na Alemanha, dirigida por alguém chamado Huch Vollrath. Este estava disposto a traduzir o livro para o alemão e publicar em lições diversas, e acrescentar uma introdução, que uma parte do conteúdo também veio à luz da Alemanha, mas necessitava amadurecer na América. Mais precisamente na atmosfera da Califórnia. Um escândalo desses não seria possível na vida literária daqui. Eu contei essas coisas em palestras públicas. É um escândalo que deveria ser publicado em todos os lugares, se tivesse sido examinado com o devido cuidado que deveria ter sido. Eu gostaria de juntar o nome das pessoas que sabem disto. Poucos se interessam por isso. Dessa forma, na verdade, esses fatos podem voltar a se repetir. Rudolf Steiner. A responsabilidade humana para o desenvolvimento mundial. 8 palestras. Realiza-se em Stuttgart, Dornach e Haia, entre 1 de janeiro e 1 de abril de 1921. Dornach, 1989, página 305, GA 203. Assim, por exemplo, viveu entre nós uma pessoa, Boa, como ele se chamava naquele tempo. Em seus livros ele dizia ser Max Heino, mas aqui tinha outro nome, Grasshoff ele se chamava. Esse homem copiou tudo que podia das minhas palestras e dos livros. Disto ele escreveu algo místico, um livro Rosicrucian Cosmo Conception. Depois ele incluiu, numa segunda edição, também o que estava em meu ciclo de palestras e que ele havia copiado como anteriormente. Então ele contou a seus compatriotas lá na América que ele realmente havia adquirido o primeiro nível aqui, mas para atingir o segundo, ele esteve nas profundezas da Hungria com um mestre. Dele, ele declarou então, recebeu o conhecimento, que na realidade apenas foi copiado do ciclo de palestras que ele conseguiu, pela astúcia e é puro plágio. Alguns de vocês devem se lembrar que, então, aconteceu algo engraçado, que isso foi retraduzido para o alemão,
com a observação que algo parecido poderia ter na Europa também, mas que era melhor recebido quando surge embaixo do sol da América. Para finalizar uma situação de uma carta de Steiner, provavelmente no final de fevereiro de 1911, enviada para Edward Selander, em Helsinki. Pois existem realmente motivos para perigo quando publicar ao mundo exterior o que foi divulgado em um ciclo de palestras. Isso não pode acontecer. Eu só relato esse perigo devido ao que aconteceu nos últimos tempos do lado americano. Uma grande parte das minhas comunicações teosóficas foram publicadas, simplesmente de forma inédita e não autorizada. Isso não é um problema, apesar de ser plágio. Isso me deixa indiferente. Por mim, as pessoas podem plagiar tanto quanto quiserem. No que se refere à teosofia, nem chega perto. O que realmente incomoda é que minhas comunicações foram de tal maneira modificadas e a visão tão distorcida que é escandaloso. Se eu não puder publicar as coisas como realmente devem ser, então sim será uma grande perda. Também fica a dúvida que nem todos os nossos teósofos conseguem discernir e que na Europa Ocidental tenham teósofos que consideram verdadeira essa forma distorcida.